Bom dia, queridos. Meu nome é Luiz Carlos, eu sou pastor da Igreja Vida Nova, no Jaguaré, em São Paulo, e quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 108, um Salmo de Davi. É um salmo bastante conhecido que diz o seguinte: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei, entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a sua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale da Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus, tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Esse é um salmo que talvez possa aparecer para nós algumas contradições. Por quê? Porque ele começa exaltando a Deus, dizendo o quanto ele quer cantar louvores com instrumentos musicais, com saltério, com a harpa. E desde madrugada ele está disposto a louvar a Deus o tempo todo. E ele quer anunciar isso entre as nações, aos povos, a grandeza de Deus. Ele diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. É um desejo de mostrar que a glória de Deus não pertencia só a Israel, mas pertencia a todos os povos, todas as nações. Existem outros salmos que há um convite para que as pessoas possam, de todos os povos, de todas as nações, todos os moradores da terra, celebrarem a Deus. Mas ao mesmo tempo que ele se dispõe a proclamar isso entre as nações, ele começa a falar dos vizinhos, os povos que estão aqui do lado. Ele fala da Filistia, ele fala de Edom, ele fala de Moabe, ele fala desses povos que constantemente estavam azedando a vida de Israel. E às vezes acontece isso conosco, né? Pessoas tão próximas, pessoas tão e parentes, porque aqui alguns são parentes, né? Edom é irmão de Jacó, Moabe e Amon são primos, são pessoas do relacionamento muitas vezes que não se conformam com aquilo que Deus está fazendo conosco, aquilo que Deus quer fazer conosco, e às vezes azedam o nosso relacionamento e se tornam adversários. E aqui é a questão da adversidade. Deus constantemente na Bíblia tenta de alguma forma alcançá-los com sua misericórdia. Ruth é um exemplo disso, Raabe é um outro exemplo. Mas quanto mais parece que Deus os buscava, mais eles se afastavam. Mas isso não impedia de que houvesse no coração do salmista o desejo de anunciar isso entre as nações, entre os povos. E essa é a grandeza de Deus. Apesar de tantos inimigos, apesar de tantas pessoas que desprezam, menosprezam, Deus ainda insiste no seu convite às pessoas para que eles possam alcançar a salvação e serem livres, serem restaurados. E esse é o grande amor de Deus. Por isso que no Novo Testamento diz assim: se alguém quer te ofender, te bater na sua direita, oferece ao outro lado. E amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. E ele diz assim: que virtude há amar somente amigos e pessoas que nós gostamos? Não existe virtude nenhuma. Então, mesmo que você perceba que aqueles que são tão próximos, que tentam muitas vezes nos angustiar, ainda assim a salvação é estendida a eles, ainda o amor de Deus é lançado sobre eles. E ele fala aqui das tribos, né? Ele diz assim: meu é Gileade, que não é a tribo, mas é uma região. Mas ele fala de Manassés, Efraim, de Judá, que depois, mais para frente, se tornam inimigos. As próprias tribos se dividiram, né? Efraim de um lado, Judá do outro. Por quê? Porque não se conformavam com aquilo que Deus havia feito ou estava fazendo.
e de alguma forma queriam desprezar um ao outro. E parece que quanto mais nós buscamos a Deus, mais a gente sofre conflitos e adversidades. A palavra do Senhor diz isso: aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. E esse é um problema que teve com Israel, Efraim se revoltando, se separando de Judá, cumprindo uma profecia, mas até o dia de hoje estão separados. Mas Deus promete que isso vai haver uma restauração um dia, e que Jesus é o Messias, e Ele, como Messias, vai restaurar o coração dos povos, vai restaurar o coração de Manassés e Efraim para com Judá. E eu queria que você abrisse seu coração e sempre se dispor, não importando quantos inimigos você tenha, quantas pessoas se levantam contra você, entregue a vingança ao Senhor, porque a Ele pertence. Deus te abençoe.